Sétimo ano de História. Pode continuar. Boa aula, Jader. Aí lembrar, foi na última aula eu falei, eu estava falando, mas estava falando com as duas turmas, porque tem gente que, não é, Gil? É verdade. Liga e vai dormir, certo? Vai enganando, tá enganando, viu? Aí fica enganando. Aí vai dormir e a pessoa acha que está em aula e vê, José, quem descobriu o Brasil? José, quem descobriu o Brasil? Aí termina falando, José estava onde? Dormindo. Aí sonhando com o descobrimento do Brasil. Então tem que se ligar nisso Ele aí. nem sonhava o que aconteceu. Pois é. Aí tá assim. Então, boa aula aí, viu? Pode continuar, Gil. Tá. Sim, aí a gente vai continuar os estados, né? Eu parei no Rio de Janeiro, não foi isso? Não, você falou em Minas Gerais. Minas Gerais, tá, obrigado. Minas Gerais. Aí Espírito Santo. Isso. Espírito Santo. Bahia. É com H, viu? B-A-H-I-A. Espera, não passa ainda não. Certo. Espírito Santo é daí, Bahia. Bahia. Vizinho nosso. Da Bahia. Bahia, isso, a Bahia. Depois Alagoas. 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 Sergipe. O estado que queria ser um carro. Paraíba. Espera aí. Paraíba. Pernambuco. Quantos estados com P tem aqui? 17. Pernambuco. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É tudo aqui pelo lado do Nordeste. Ceará e Piauí. Ceará e Piauí. Ô, professora? Ceará e Piauí, diga. Pera, Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Não é que eu confundi, eu pensei, ixi, eu esqueci se era dos... Eu confundi aqui. Aí, Ceará, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Ceará e Piauí. Letícia, já terminou? Sim. Oi? Não, Letícia. Já terminou, porque... Já. Pronto. Ceará e Piauí. Ô, professora? Oi. Professora? Diga. Sabia que na capital do Rio Grande do Norte todas as árvores são de Natal? Sabia, né? Gostei. Aí, sim, agora vamos para a próxima pergunta, não é isso? Três, né? Todas as árvores são do Natal, gostei. Eu vou guardar essa para pegar. Próxima pergunta. Por que? Esse porquê é solto, viu? Por quê? Ah, tá, pô. A próxima pergunta é: por quê? O quê? O que mais? Por quê? A coroa portuguesa, aí coroa, depois portuguesa. Por que a o quê? Porque a coroa portuguesa. Porque a coroa portuguesa.
subdividiu tudo junto, viu? Subdividiu. A palavra tudo junto. Subdividiu. 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 O governo geral. Eita, tá ele lampião. O que tá assoviando aí? É meu esposo. Ah, tá. Aí ele lampião, cantando com assovio. Vou fechar aqui a porta, ver se diminui mais. Ai, meu Deus. Depois, subdividiu o governo geral. Dividiu o governo geral entre 1572 Entre 1572 e 1578. Ponto de interrogação. Vamos às respostas. É 572. Sim. 572 578. Vamos às respostas. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Eu tô escrevendo a pergunta de caneta e a resposta de lápis. Uhum. Pronto. Resposta. Para. Oi? Resposta. Para. Para Tentar. tentar Tornar. tornar Mais eficaz. Eficaz é com Z no final, viu? Eficaz. eficaz A administração administração de sua eu tenho um problema com essa palavra. administração. AD. Administração. Administração depois é o quê? De sua De sua colônia. Ponto. Sua De sua colônia. Ponto. Daí, repete tudo só pra ficar gravado aí e ninguém perder. Repetir. Sim. Para tentar tornar mais eficaz a administração de sua extensa colônia. Ponto. Falta um restinho ainda, viu? Tem resto? Tem. Ponto. Aí na mesma linha. Foi criado um governo do norte, vírgula. Foi criado um governo do norte, vírgula. Com sede em Salvador, vírgula. Um governo do norte com sede em Salvador, vírgula. Com sede em Salvador, vírgula. Com sede em Salvador, vírgula. Salvador, vírgula. E o governo do Sul, vírgula. Em um. E já botou em Salvador? E um governo do Sul, vírgula. E um governo do Sul. Com sede no Rio de Janeiro. Ponto. Então, aí a pergunta não foi...
É um governo do Governo Sul no com sede... Sul, vírgula, com sede no Rio de Janeiro. Termina a resposta, viu? Então, a pergunta foi, por que foi criar, porque a coroa portuguesa subdividiu o governo geral entre 1572 e 1578? A resposta foi essa, né? Repete tudo mais uma vez, só. A pergunta? Não, a pergunta não, A a resposta resposta mesmo. todinha, né? Sim. Então, a resposta foi, para tentar tornar mais eficaz a administração de sua extensa colônia. Ponto. Né? Aí foi criado um governo do Norte, com sede em Salvador, e um governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Então, ela subdividiu o governo geral, porque era extenso, né? Aí eles fizeram duas sedes, uma na Bahia, né? E a outra no Rio de Janeiro. Fizeram duas sedes. Então, próxima pergunta. Espera. Nossa, acho que tô vendo fantasma. Nossa, tem pouca gente aparecendo hoje, né? É a chuvinha. Posso fazer a próxima pergunta? Pode, é que eu pedi pra enrolar que eu tava fazendo a hora de quem tava presente na aula. Tá. E agora, pode? Agora pode. Só tem umas 9 pessoas. Então, olha só. Aqui, aí a próxima pergunta tem. O que foi a união? O que foi a união das coroas ibéricas? Que foi a... O que foi a união das coroas ibéricas? Só isso a pergunta? A pergunta é só. É, coroas. O que foi a união das coroas ibéricas? Página 160. Tem algum acento na Ibérica tem, não é? Ibé, aí o agudo. Ah, tá. Viu? Certo. Tá, daí a resposta. Resposta. União das coroas ibéricas. Aí você bota o rei da Espanha, vírgula, O rei... da Espanha, vírgula, Felipe II. Felipe II, aí você É bota Felipe Felipe. com PH ou Não, Felipe F, ou normal FE? mesmo. Ah, tá. É, Felipe normal. O rei da Espanha, Felipe II, Pera, vírgula. rei da Espanha. Felipe. Segundo é só dois tracinhos, né? Dois I, né? Em algarismo romano. O rei da Espanha, Felipe II, vírgula, Felipe II, vírgula, vírgula. da dinastia. Dinastia. Da dinastia Habsburgo. H-A. Da dinastia o quê? Da dinastia Habsburgo. H-A-B-S. H-A. H-A. B-S. B-U-R. S. B-U. B-U. B-U-R-G-O. Habsburgo. B-U-R. G-O. G-O. Ah, tá. Vírgula. Descendente
Aí a Estela pediu pra você repetir a palavra. Oi? Estela, você repetir. O rei da Espanha, Felipe II, vírgula, da dinastia Habsburgo. H-A-B-S-B-U-R-G-O, Habsburgo, vírgula. Descendente dos Avis, A-V-I-S, vírgula. Descendente sim, dos Avis, A-V-I-S. dos Aves. V-I-S. A-V-I-S. Esses caras são passarinhos, por acaso? Vírgula. Julgou-se. Julgou-se. Você pode repetir desde Habsburgo? Ah, tá. O Rafael pediu você repetir aí. Desde Habsburgo. Repetir. Sim. O rei da Espanha, Felipe II, da dinastia Habsburgo, descendente dos Aves, vírgula. Deixa eu só... Antes de partir para a próxima frase aí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui que eu escrevi errado. Tá. Pronto, pode falar. Eu tô botando tudinho, que é porque se for prova, eu sou obrigada em pedaço. Depois julgou-se, né? Julgou-se com direito. Julgou-se, deu o quê? Julgou-se com direito. Com direito. De assumir. De assumir o trono português. Ponto. Assumir. O trono português. Não, vai ter que botar tudinho, mas depois eu vou dizer a você, vou dizer o que a resposta, só o pedacinho. O trono português. De assumir o trono português. Ponto na mesma linha. Daí continua só isso. Ponto na mesma linha. Ele ordenou. Isso vai caber, não. Deixa eu ter que passar a próxima folha. Ele ordenou. Ele ordenou, é? Ele ordenou. Ele ordenou a invasão do reino lusitano, vírgula. O Z é com S, viu? Do reino lusitano. A invasão do reino lusitano, vírgula. Tem acento no lusitano ou é só... Não, é só... lusitano, não tem acento não, lusitano, vírgula. Tomou a coroa. Tomou a coroa. Ah, tá. Ele fez uma invasão e pegou e se tornou rei à força. Isso. Tomou a coroa e uniu Portugal em Espanha. E uniu Portugal e Espanha em 1580. Então, a união da coroa, das coroas ibéricas, só é a gente dizer assim, o que foi a união das coroas ibéricas? Foi a união de Portugal e Espanha.
Só é isso. Agora, eu quis botar o textinho todo, que é para saber como foi tomado, como foi essa união. Viu? Aí eu botei o texto, aí eu botei esse parágrafozinho todo, tá certo? Mas o que foi a união das culturas ibéricas? Foi a união de Portugal e Espanha. Aí, se for mais profundo, a gente já sabe o que foi que o rei fez, tá? Essas coisas todas. Viu? Aí, Portugal e Espanha, em 1580. Tá, em 1580. 1580. Espera, não passa para a próxima. Pergunta? Não, espera, não passa para a Tá, próxima. espero. Em 1580. O professor Marconi tá aí? Vivo e magro. O Everton quer saber se ele pode sair, porque ele tá caindo o tempo todo da aula. Ele cai e volta, cai e volta. Então ele quer saber se ele pode sair, porque ele disse que não tá conseguindo fixar, não. E aí ele vai ver no YouTube e quando vê, coloca o nome dele lá na aula do YouTube. Aí ele vai botar o nome dele que vai valer como a presença. Mas a gente dá prioridade para a aula presencial, como está acontecendo aqui, né? Presencial virtual, né? Para tirar as dúvidas, para fazer as atividades. Porque depois ficar com preguiça, aí não vai ver a aula lá no YouTube, aí pronto, aí perde o conteúdo, perde tudo, né, Gil? É verdade. E aí, posso fazer outra pergunta? Terminaram? Sim. Então vamos. Vamos. O que foi chamado? Né? O que foi chamado de sebastianismo? O que foi chamado de sebastianismo? Foi o que foi chamado de o quê? Sebastianismo. Que foi chamado de sebastianismo, né? Qual é a resposta? Resposta. Crença na volta. Crença, o quê? Crença, né? Que Sim. eles crença na volta de um rei bom. Crença na volta de um rei bom, vírgula. Crença na volta de um rei bom, vírgula. Capaz de trazer. De um rei bom, vírgula. Capaz de trazer. Capaz de trazer uma vida melhor ao povo sofrido. Capaz de trazer. Uma vida melhor ao povo sofrido. Só isso? Só. Uma vida. Aí aqui, se você. Aí eu. O Capaz povo de trazer. sonhador achando que vai ter um rei bom. Aí isso se espalhou entre todos os colonos, né? Porque sempre não só o povo paraibano, mas a maioria de colonos, esse povo mais sofrido, tem uma fé, né? Sempre tem uma fé, não é isso? Aí a fé dele foi nesse sebastianismo. Aí durou ainda, sabe quantos séculos? Durou 3 séculos. Uou. Foi. No sertão, isso aí. Aí ele diz que durou, se espalhou e durou uns 3 séculos essa fé. É
eu acho que ainda existe, porque tem tanto santo, tanta coisa, né? Uhum. Aí se espalhou durante 3 séculos, pessoal. Aí depois veio a de Antônio Conselheiro, né? Também que foi importante, que Antônio Conselheiro ele também não. Aqui ainda tem um restinho no livro, não vou botar mais não. Só isso, viu? Aí só basta botar até. Então vamos para a próxima pergunta. Ok. Próxima pergunta. 6. Hum. Indique os motivos. Indica com I, né? É, indique. IN, né? Indique. Eu coloquei indique com E. Indique os motivos Os motivos que levaram indique os motivos que levaram que levaram os portugueses os a ocupar os portugueses Levaram os portugueses a ocupar a ocupar hum, o território americano. Resposta. espera. Professora, pode repetir, por favor? Eu estava procurando minha caneta. Indique Ok. os motivos Motivos que levaram que levaram os portugueses pode ir. a ocupar o território americano. Ponto de interrogação. Espera antes de ir para a resposta. Posso começar a resposta? Espera um pouquinho. Pode. Vamos, resposta. Não, cadê meu? A Não, agora. administração Espera aí, né? resposta. O quê? Aí depois administração. O A solto, né? E depois a administração tudo junto. A administração dos lucros Dos o quê? a administração dos lucros, 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 Dos lucros dos lucros dos portugueses no comércio, os portugueses no comércio com o Oriente, no comércio com o Oriente, viu? Ai, com minha perna dói. No Oriente, com o Oriente e a ameaça
No Oriente. No Oriente. E a ameaça. A ameaça. E a ameaça De estrangeiros. de estrangeiros. Sim. Ameaça de estrangeiros. Na costa atlântica da América. De estrangeiros. Estrangeiros, viu? Na costa atlântica da América. Estrangeiros. Na costa atlântica da América. Na América. Professora? Oi. Acho melhor você fazer só mais uma pergunta, porque daqui senão vai encerrar a aula. Então vamos essa próxima pergunta. Melhor aqui. só mais Porque, essa. mas já tá. Só faltava é melhor perguntas colocar mesmo. só. Gil, deixa para aula Oi. aqui, viu? A gente vai encerrar Tá essa, certo. já está atrasado. Então pronto. Tchau, Próxima turma. aula eu No termino. ano tem aula de ciência. Tchau. 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 Então pronto, próxima aula. Vou botar até aqui.